Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu tenho o imenso prazer de entrevistar uma pessoa de extrema importância para o cenário feminino. Eu estou num cenário maravilhoso aqui do Brechó Colmeia, vocês em breve conhecerão aí no nosso canal. Quero agradecer por poder estar aqui com a doutora Sônia Santos, que é advogada, diretora jurídica do CONISUD, voluntária dos projetos Justiceiras e Mulheres do Brasil. Isso mesmo, o prazer é todo meu, boa tarde. Seja bem-vindo. Agradeço o convite. Quero agradecer também a direção aqui do nosso jornalista Maurício Coutinho, da Coutinho Eventos, pela oportunidade de a gente poder estar conversando com pessoas ilustres, autoridades ilustres desse cenário tão importante. Doutora Sônia, primeiro eu gostaria que a senhora contasse para a gente um pouco sobre o trabalho do CONISUD. O CONISUD, ele é o consórcio intermunicipal da região sudoeste da Grande São Paulo. A nossa sede fica lá em Itapecerica da Serra. Temos 8 municípios consorciados e lá na região a gente pega uma parte da Mata Atlântica. Então, até antes da caravana, os nossos projetos eram voltados mais para a questão ambiental. Temos vários projetos, a rota ciclística lá, mas depois, em parceria com a Rede Nacional de Consórcios, aí veio esse seminário, com a ajuda das entidades locais, OAB, da CISI, né? Todos nos ajudaram a montar esse seminário que se chama Caravana da Mulher, onde reunimos várias mulheres que trabalham com mulheres vítimas de violência. E nesse seminário, ele falou-se da violência, mas também era para a capacitação dessas mulheres, as mulheres que atendem as pessoas, né, não só mulheres, as pessoas que atendem as mulheres vítimas de violência. Então foi um seminário que teve mais de 150 pessoas, foi muito legal, o tempo foi curto para tudo que tinha que ser falado, o tema é bem abrangente, bem assim, tem muita coisa a ser discutida, muita coisa a ser aprendida, mas assim, foi bem significativo, principalmente para a nossa região. Ao final do seminário, nós fizemos uma carta que está sendo encaminhada ao governo, com algumas solicitações, entre elas uma delegacia da mulher regional e um abrigo regional. E as mulheres, quando chegam até vocês, elas chegam com vários traumas, muitas trazem traumas até de infância, né? Isso, tem. E qual que é a dificuldade maior dos profissionais da área de segurança e da área de saúde ao lidarem com essas mulheres com esse perfil? Então, quando estávamos fazendo esse trabalho, a gente verificou que a maior dificuldade é a questão do atendimento com cuidado a essas vítimas, né? Que às vezes, por exemplo, ela chega numa delegacia, em algumas situações ela não consegue de imediato registrar o boletim de ocorrência se não for uma delegacia da mulher, que tem um outro olhar, né? Também, porque o boletim ele pode ser registrado tanto na delegacia da mulher quanto na delegacia comum. E também tem a dificuldade em convencer essas mulheres, ou, como que eu vou dizer, para que elas entendam que estão sendo vítimas de violências. Algumas acham que tudo que elas passam é normal, que o marido gritar é normal, que proibir as coisas é normal, e não é. Então, existe uma questão na educação, na informação, porque muitas também não sabem que tem esse apoio, né? Eu, como advogada, atendo algumas mulheres que sofrem de violência e têm medo de sair de casa porque acham que vão ficar totalmente desassistidas, porque não tem o apoio da família, não tem para onde pedir socorro. Mas hoje temos uma vasta gama, né, de mecanismos para ajudar essas mulheres que precisam ser divulgados. E esse ano a Lei Maria da Penha completou maioridade. Foi ontem, né? 18 anos. Na sua impressão,
depois da criação da Lei Maria da Penha, foi em 2006, né? Isso. O que você acha que mudou? Melhorou a vida das mulheres? Melhorou muito. Ela teve uma efetividade na questão do apoio, né, a essas mulheres. Foram criadas mais políticas públicas nesse sentido, mais mecanismo. Houve uma mobilização da sociedade civil, né, e também uma pressão ao governo para que essas mulheres fossem vistas, né. A questão da Maria da Penha mesmo, demorou muito tempo até que se tivesse um resultado, né? Ela não conseguiu no Brasil, ela teve que ir para a Comissão Internacional para conseguir uma solução e ver o agressor punido, porque até então ela não, ele até foi punido aqui na justiça em primeira instância, mas ele recorreu e acabou conseguindo reverter a decisão. Na sua avaliação, qual a maior dificuldade hoje das delegacias da mulher? O que vocês, como profissionais, encontram de dificuldade? O que vocês precisariam para que fosse melhorado ainda mais o trabalho? Aí tem várias questões nesse sentido, no meu entendimento. É a informação à mulher também, que a delegacia está aberta. Tem questão de horários, que teria que ter mais delegacias 24 horas para atendimento a essas mulheres, né, para que fosse efetivo esse trabalho. Mas o trabalho que vem sendo realizado é muito bom. Tem dado grande resultado para quem busca. E eu separei algumas perguntas aqui, que a senhora fica à vontade para responder, tá? Como diretora jurídica do Conisud, quais são as principais ações e projetos voltados para o combate à violência doméstica na região, que a senhora... Então, o seminário foi o nosso primeiro projeto nessa pauta, tá? A partir daí surge-se uma câmara técnica, né? Onde vamos reunir mulheres lá no Conisud, criar essa câmara para que seja discutida políticas públicas para a região e para melhorar a região nesse sentido. Como é que é o trabalho do projeto Justiceiras e Mulheres do Brasil? Esses trabalhos, eles são lindos e muito abrangentes no sentido de levarem informações, de acolhimento, de indicar para a vítima, para a pessoa, né, a mulher vítima de violência, aonde ela pode ter esse socorro, preenche formulário, tem atendimento de assistente social, o atendimento à orientação jurídica, então ele é de grande relevância para as mulheres vítimas de violência. Justiceiras. Como é que funciona essa coisa de justiceiras? É como fazer justiça, né? Ele é o projeto da doutora Gabriela Mansur, né? Inclusive, o maior trabalho, uma coisa que ela sempre comenta nas reuniões, é a questão da prisão do João de Deus, né? Que foi um caso que repercutiu muito, e ela foi a promotora no caso, então ela defendeu ali com muita garra, né, até conseguir o resultado esperado na questão de punição, né, que no caso ele é um agressor. Doutora, como é o processo quando uma pessoa é vítima de abuso, muitas vezes assim, na infância ou na adolescência, e às vezes ela faz o boletim de ocorrência dela ou faz a denúncia depois de muito tempo. Como é feita essa avaliação? Porque aí não tem como você fazer exame de corpo e delito, né? Corpo e delito. Não tem como você passar essa pessoa por uma avaliação técnica. Como é feito? Seria mais na questão psicológica e os fatos, né, narrados, a vítima ela vai ser ouvida e tudo que ela for falado vai ser considerado. Em alguns casos ficam marcas, infelizmente, quando a violência é física. Se for violência patrimonial, tem questão de retenção de bens ou outras do tipo. Então, assim, verifica-se caso a caso, né, que cada caso é uma situação, e na verdade, dá-se toda a prioridade à vítima, né? Dá-se toda a oportunidade para que ela possa comprovar
Mas, na maioria dos casos, é uma coisa que já é vista quando ela chega, né, que a maioria fica com sequelas psicológicas, com dependência emocional do próprio agressor, então só que é visto caso a caso. Esses casos, às vezes, que a gente vê, tem homens que são muito bem-sucedidos. Uhum. E aí, de repente, aparece uma mulher que diz: olha, ele abusou de mim, etc. Mas só que ela não tem, aparentemente, ela não tem nenhum tipo de dano físico ou qualquer outra coisa. Como é que a justiça faz para avaliar Aí essa tem que ser questão e feito uma chegar no veredito que aquele cidadão é culpado? Tem que ser feita uma investigação, né, detalhada da situação e também dada a oportunidade à pessoa que está sendo acusada de agressão para que apresente a versão dela dos fatos e dentro do que for apurado é que vai se tirar a decisão, tá? Quais são os principais desafios que as vítimas de violência doméstica enfrentam para acessar a justiça e a proteção legal? Hoje, mais essa questão do atendimento inicial, porque já é muito difícil a mulher chegar a ir fazer uma denúncia. Na maioria das vezes é no extremo do caso, quando ela já está em risco de morte, em algum momento de maior desespero, né? E aí ela chega lá, se ela não é bem atendida ou não tem atenção, ela vai embora e muitas vezes não volta para fazer novamente aquela denúncia. Então, nós apuramos, né, inclusive fazendo aí o seminário, essa situação. A senhora acha que a questão hoje da educação e da profissão da mulher, ela influencia nessa questão da violência? Sim, eu acredito que sim, porque uma mulher que ela consegue se manter sozinha, se prover para si mesma, ela já não vai ter mais a dependência financeira do agressor. Então, sim, tem uma importância muito grande a questão da educação e da profissão, seja ela qual for, para a mulher, para que ela também se sinta capaz, né? Porque uma das características é o agressor sempre rebaixar a vítima, né? Sempre xingando, você não vale nada, né? Você não é capaz de nada, você não vai conseguir. E infelizmente essas falas elas entram na cabeça da vítima e ali ficam, e ela realmente se sente dessa forma. Então, quando tem uma educação, tem uma informação, ela tem um trabalho, ela tem uma outra rede de apoio, isso faz toda a diferença, para melhor. O apoio é o mais importante, É, porque às vezes a mulher tem filhos e ela vai deixar os filhos com quem para poder garimpar ali a liberdade dela. as que têm, as que têm filhos, a preocupação maior é como ela vai sustentar o filho ao sair de casa, porque a maioria não trabalha. Algumas trabalham sim, sofrem violência, mas a maioria em si não trabalham e elas ficam preocupadas como que elas vão fazer. Como que, além de deixar, né, onde vão deixar os filhos, como vão sustentar, que vida elas darão para os filhos, né? E quando ela faz essa denúncia, ela encontra você, como é resolvida essa questão dos filhos? Então, hoje existe a casa-abrigo, onde recebe a mulher e os dependentes, não são em todos os municípios, mas alguns têm, né? E então seria importante essa informação, né? Passar essa informação para todos. E aí, por um período, ela fica nesse local, recebe o apoio psicológico e consegue ficar ali até que ela comece. É que cada casa tem uma regra, né? Tem a sua própria regra, mas existe esse apoio para ela mesmo com o filho quando ela não tem o apoio de um familiar ou um amigo próximo. Esses municípios, eles se conversam quando existe a necessidade, às vezes, de dar apoio para uma mulher de um outro município, que às vezes naquele local não tem onde ela ficar com os filhos, ela pode ser Se conversam. colocada em município. Se conversam sim, porém existe alguns entraves aí nas questões de políticas públicas, porque existe auxílio aluguel, auxílio para que a pessoa possa recomeçar e viver por um tempo até conseguir um emprego, então acaba esbarrando em dificuldades nesse sentido quando vai de um município para o outro ou de um estado para o outro. Com relação à violência de gênero,
Uhum. Como é que vocês atuam? Quando é uma mulher trans, um homem trans, Com a mesma atenção que é dado à mulher cis, da mesma da forma, mesma forma? merece todo o respeito e toda a atenção, então ela é tratada da mesma forma. Maravilha. Doutora, tem alguma consideração que a senhora gostaria de passar, alguma informação para as pessoas que estão nos assistindo, que a senhora acha relevante, importante nesse momento? Então, eu queria parabenizar, né, a questão da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, que foi um divisor de águas para essa questão de violência das mulheres, né, contra as mulheres, violência de gênero, e a partir daí que se criou várias outras políticas públicas que têm sido aplicadas hoje, e dizer que é importante que mesmo quem não sofre a violência em si, mas conhece alguém que sofre, fazer a denúncia, porque muitas vezes a própria pessoa não sabe que está naquela situação de violência, ela simplesmente aceita e fica. E também a importância de todos nós repassar as informações sobre onde tem os mecanismos, onde essas pessoas podem buscar ajuda, né? E oferecer ajuda também. Seria isso, essas mulheres. Dos blogueiros, dos jornalistas, Sim, sim. da sociedade em geral. O trabalho que vocês estão fazendo aqui é de grande relevância, porque para que todos possam assistir, tem um conhecimento e ter o interesse em buscar essas informações, que não seja para si ou para alguém próximo, ou se algum dia encontrar alguém na situação, né? Verdade. E às vezes a gente tem pessoas do nosso lado que passam por esse tipo de violência e a gente nem sabe direito como agir. A Exatamente. senhora acha que tem mais pessoas na classe média ou na classe baixa que sofrem de violência? Eu acho que é igual, não tem classe. A questão da violência doméstica, a violência de gênero contra a mulher não tem classe social. Não. Eu acho que é a mesma coisa. Quem que se expressa mais? A mulher da classe média ou a mulher da classe mais baixa? Da classe mais baixa. Ela se expressa mais. A da classe média, ela costuma ter vergonha, né? De falar que está vivendo aquele tipo de situação, tanto por questões de trabalho, família, né? Ou por si mesma, mas ela, infelizmente, muitas vezes ela deixa de buscar a ajuda por vergonha, por se sentir envergonhada por estar passando por aquilo. Perfeito. Doutora, eu quero agradecer a sua presença, a sua atenção, parabenizá-la pelo seu trabalho que vem realizando em prol das mulheres e quero convidar todos vocês para colaborarem com a gente aí no combate à violência doméstica, à violência contra a mulher e à violência de gênero. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo vocês por disseminar e falar de uma causa tão importante. Tá bom? Gratidão. Obrigada.